Um professor universitário de Aracaju, em Sergipe, vai receber R$ 40 mil de indenização por ter sido demitido nos primeiros dias do semestre letivo. Por maioria, a seção 1 de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência do TST, entendeu que a situação caracterizou perda de uma chance pela falta de perspectiva de recolocação imediata no mercado de trabalho. Vamos até a SDI1 com o repórter Daniel Vasques, que já aparece aqui no nosso telão. Oi, Daniel, seja muito bem-vindo ao Revista TST. Oi, Luana. Oi, Anderson. O professor universitário afirmou que o contrato era referente a todo o semestre e englobava os 3 turnos de trabalho. Com a dispensa, logo nos primeiros dias de aula, ele acusou a instituição de abuso de direito e de quebra da boa-fé contratual. A instituição de ensino sustentou que a demissão foi ilegal e que agiu no exercício regular do poder diretivo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, manteve decisão de primeiro grau no sentido de que não seria razoável impor à empregadora o pagamento de indenização quando as regras contratuais foram cumpridas. Ainda conforme a decisão, não foi demonstrado que a empresa tenha a intenção de gerar prejuízo ou que esse ato tenha causado constrangimentos ao docente. Para o TRT, impedir o empregador de demitir no início do semestre seria equivalente a criar uma estabilidade não prevista no ordenamento jurídico. Mas a terceira turma do TST acolheu o recurso do professor e condenou a faculdade a pagar a indenização de R$ 40 mil, o equivalente a 6 meses de salário. O caso chegou então à seção 1 de dissídios individuais. Para demonstrar divergência, a instituição de ensino apresentou decisão da 5ª turma, que coincide com o entendimento do regional. O relator do recurso de embargos na SDI1 foi o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa. Ele concordou com a tese de que o empregador tem o direito de demitir sem justa causa, mas ressaltou que esse direito não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais que regulam as relações de emprego, como da dignidade da pessoa humana, da continuidade da relação de emprego e do valor social do trabalho. Para o relator, ficou caracterizada a teoria da perda de uma chance, já que a dispensa ocorreu no momento em que as universidades já tinham estabelecido o corpo docente. Ele ressaltou ainda que esse entendimento é respaldado por 6 das 8 turmas do TST. Estando o professor comprometido por contrato com o seu empregador e venha a ser surpreendido com esse ato demissional, efetivamente fica, a meu ver, prejudicado na possibilidade até de busca de uma nova colocação, pelo menos naquele semestre. O ministro Alexandre Ramos discordou do relator, por entender que a dispensa ocorreu no intervalo entre semestres e não após o início do ano letivo. Quando seria lícito a instituição de ensino dispensar o professor? Porque se o faz no início do ano letivo, a nossa jurisprudência, na minha compreensão acertadamente, garante o direito à indenização por dano moral pela perda de uma chance. Mas se também reconhecermos que durante a passagem do primeiro para o segundo semestre haveria também esse direito, me parece que estaríamos fechando demais a possibilidade de uma dispensa sem justa causa e com o pagamento de todos os haveres rescisórios. O voto divergente foi acompanhado pela ministra Dora Maria da Costa. Segundo ela, é preciso considerar as peculiaridades de cada instituição. Essa questão ela é uma questão muito, muito sensível para cada instituição, porque ela só vai poder dispensar o professor se ela tiver aluno suficiente para para formar uma sala. Então, quando ela vai dispensar? Nós vamos dizer, no final do segundo semestre, no final do primeiro semestre, que vai coincidir com o início do outro. Então, ao meu ver, na prática, isso é uma denominação que precisa ser mais especificada. No caso concreto, foi já, presumo, no início, já foi no início mesmo do semestre, que foi em agosto a dispensa. Mas depende da denominação que se dá. Então, para eu concluir que
isso foi abusivo por si só, eu tenho muita dificuldade de dizer que foi abuso do direito da empresa, que não poderia dispensar. A ministra Cátia Arruda acompanhou o relator por entender que, na data da dispensa, o semestre letivo já havia se iniciado. As instituições de nível superior, elas não são anuais, elas são semestrais. Então, cada vez que inicia um semestre letivo, inicia toda uma carga horária e aquele professor se compromete com aquele ensino e aquela universidade. Se demitido antes, ele poderia ter saído para procurar um emprego em outra instituição. Mas, se demitido após o semestre, inclusive a data é colocada aqui, 18 de agosto, realmente era o semestre já iniciado, ele não tem mais como ser alocado em uma outra instituição que já tem toda a sua grade formada e completada. Ao acompanhar o relator, o ministro Evandro Valadão lembrou que a perda de uma chance é um tipo especial de responsabilidade extracontratual. Me parece que está plenamente caracterizado, neste caso, essa expectativa futura séria e real, porque não me parece fácil, após o início do ano letivo, que o professor consiga uma recolocação no mercado de trabalho. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros e ministras da SDI1. A indenização por dano moral ficou mantida no valor de R$40 mil. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E o placar final desse julgamento, Anderson, ficou em 10-3. Como podemos ver aqui na nossa tela, acompanharam o relator, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, o vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a ministra Cátia Arruda, o ministro José Roberto Pimenta, a ministra Delaide Miranda Arantes, os ministros Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão, a ministra Maria Helena Malman e os ministros Evandro Valadão e Alberto Balazeiro. Já o voto divergente, aberto pelo ministro Alexandre Ramos, foi acompanhado pela Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, e o ministro Breno Medeiros.